Pessoal, com o ano de 2026 aí já se iniciando, com a continuidade do trabalho aí do Fernando Diniz, né, total respaldo da diretoria do Vasco, o Fernando Diniz vem dando seguimento ao seu trabalho no Vasco, né, cara, desde o ano passado. O trabalho dele é isso aí, cara. A diretoria não queria uma continuidade? Pois é, o Fernando Diniz está entregando aí uma certa regularidade aí para todos nós torcedores aí, para o Vasco, né, que é a regularidade de sempre perder jogos no Campeonato Brasileiro, né. Um papel aí impecável do Fernando Diniz, né? Impecável, sinceramente, não está tendo erro algum. São 11 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, contando 2025, 2026, 9 derrotas, uma vitória, um empate. Cara. É inacreditável, né? É inacreditável, a continuidade do trabalho segue, o Diniz segue totalmente respaldado dentro do Vasco, e para mim a culpa já nem mais do Diniz, cara. Para mim a culpa tá acima. Para mim a culpa é de quem não tem culhão. A culpa é de quem não tem coragem de mandar esse cara embora. Para mim a culpa é do presidente Pedrinho. Ele é o maior culpado do Vasco tá perdendo seus jogos. Do Vasco não tá conseguindo ganhar. Do Vasco tá passando vergonha em São Januário. Do Vasco não conseguir competir contra time grande no Campeonato Brasileiro. Aí os caras querem se apegar porque ganhou do Sub-20 do Botafogo, cara. É uma piada com o torcedor, né? Por isso que eu coloquei a cara desse palhaço aí na capa, porque essa imagem traduz o que somos nós, torcedores vascaínos. A gente lota São Januário para apoiar esses jogadores, para apoiar esse time. A gente compra camisas caríssimas aí da Nike. A gente compra tudo que o Vasco vende. Todas as ideias do Vasco, o torcedor tenta abraçar, mas chega num ponto que o torcedor vem sendo feito de trouxa, né, cara? Pra falar a verdade. Porque, velho, o aproveitamento do Fernando Diniz, cara, é patético. Patético. Ontem ele foi refutado sobre isso pelo Joel Silva, uma baita pergunta, um jornalista que mostrou culhão, algo que a diretoria do Vasco não tem, exceto a de Malocos. Mas, cara, ele mostrou aí coragem de perguntar pro Diniz o porquê que o Vasco tá nessa situação. Os números são terríveis. Terríveis. O aproveitamento do Diniz é terrível. Terrível. Daqui a pouco tá batendo aí na casa de 20, 10% de aproveitamento do Diniz no Vasco. Até quando? Até quando esse cara vai continuar no Vasco? O torcedor não aguenta mais, o torcedor já tá de saco cheio, mano. Todo jogo é a mesmice, toda coletiva é a mesma coisa. O time tá melhorando, o importante não é o resultado. O importante é que o time jogou bem contra o Santos e gol de 6-0 no Campeonato Brasileiro no ano passado. O importante é que a gente quase foi para pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro ano passado, mas ele se esquece que o Vasco ficou em 14º lugar, que o Vasco quase foi rebaixado, mais 2 rodadas. Hoje o papo era de Série B do Campeonato Brasileiro, mano. A gente já está se preparando aqui para falar da estreia do Vasco contra um Atlético, contra um CRB, entendeu? E o cara segue lá no Vasco, mano. O cara segue no Vasco com as suas convicções mirabolantes, sem fundamento nenhum, sem melhorias dentro do time do Vasco. Pelo contrário, jogadores que eram importantes caíram de rendimento. Perdemos o nosso centroavante goleador por culpa desse esquema tático frouxo do Fernando Diniz. O Verratti foi embora do Vasco por isso. Por isso que ele foi embora do Vasco. Entendeu? E com certeza a gente está vendo aí muita coisa errada. Muita coisa errada, tudo está errado. Até coloquei na capa do vídeo, é um circo, meu amigo. Um circo que está virando o Vasco hoje. O que adianta tentar reestruturar o clube fora de campo e dentro de campo? Essa palhaçada toda aí, mano. O Diniz ganhou peças aí para ele trabalhar. O Diniz manteve boa parte do elenco para essa temporada, algo que não acontecia no Vasco há anos. O Vasco nunca manteve a sua espinha dorsal, os jogadores, 99% dos jogadores pro ano seguinte. Aí querem jogar a culpa somente na venda do Ryan, cara. O Ryan, cara, uma hora ou outra ele ia sair do Vasco. E o resto do elenco do Vasco? Por que não tá jogando? Por que só um jogador decidia pro Vasco? Por que o seu Coutinho não decide jogos pro Vasco? Por que em jogo grande ele se esconde? Por que não temos aí outros jogadores jogando mais? O Piton, meu amigo, acabou, mano. Não joga mais nada. Tem que ter alguma explicação. O Piton não tá jogando nada. Bruno Moreira, mano, totalmente desgastado desde o ano passado. Já não consegue jogar. O Andrés Gomes, mano, é o que tenta, é o que mais joga no time do Vasco. Só que ele tá jogando todos os jogos, os 90 minutos. O Diniz não tira o cara de campo, velho. Que treinador no mundo faria isso com um atleta no início de temporada, velho? É o principal jogador do Vasco, ele tá esgotando o atleta, mano. Impressionante, ele vai, coloca o jogador até o limite, mais além do limite. Já tá na hora de dar uma poupada no Andrés Gomes, velho. E o treinador não consegue enxergar isso e tão pouco a sua comissão técnica. Pra que serve aqueles auxiliares do Diniz que tá lá no Vasco?
Não serve pra nada, mano. Porque ninguém faz nada de diferente, ninguém refuta alguma ideia do Diniz. O Vasco sempre continua com o mesmo tipo de jogo, o mesmo tipo de jogo. Ontem o gol que a gente tomou foi bizarro, cara. Bizarro, é gol que tipo, você faz no videogame. E o Vasco tomou um gol daquele, todo mundo afundado dentro da área, da pequena área, e o jogador do Bahia livre fora da área, conseguiu um belo arremate e fez um golaço. Entendeu? Na inteligência do camisa 10 deles, que viu o jogador posicionado para fazer o gol fora da área, sabendo que o jogador tem um bom chute, o Vasco deixou o cara livre. Entendeu? E ninguém da comissão técnica do Fernando Diniz percebeu no momento do escanteio que o Luciano Juba estava livre fora da área, que poderia receber a bola com tranquilidade e finalizar como ele finalizou. É inacreditável isso. Um monte de gente à beira do gramado que trabalha na comissão técnica, que ganham milhões para trabalhar no Vasco, não perceberam isso. Como que você acredita que uma comissão técnica dessa, com o Diniz e seus auxiliares, vão ser capazes de fazer um Vasco melhor? A que ponto chegamos, cara? A que ponto o Vasco chega? Mais uma vez, dentro da maldita zona do rebaixamento, podemos chegar aí nessa rodada ainda, na penúltima colocação, que o Corinthians joga hoje contra o Red Bull Bragantino. Se o Corinthians pontuar, eu acho que já ultrapassa o Vasco, porque o Corinthians tem um jogo a menos ainda no Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Vasco já vai para a penúltima colocação, ficando atrás somente do Cruzeiro, disputando ali quem é o lanterna do campeonato, cara. É um absurdo, velho. Olha que ponto chegamos, mais um ano, o Vasco lutando para não cair de divisão. Tá começando tudo errado, tudo tá errado no Vasco. E isso aí lá na frente vai ser muito caro, vai ser cobrado caro do Vasco. Muito caro, porque o Vasco está abdicando do Campeonato Brasileiro, abdicando da temporada ao manter o Fernando Diniz como técnico nesse início de ano, né, velho? O Vasco já tinha um fraquíssimo aproveitamento no fim do ano passado e os caras ainda tiveram a brilhante ideia de manter o Fernando Diniz para 2026, né? Mas falando do jogo, falando da parte individual dos jogadores agora, já falei o que eu acho do treinador. Para mim, o Diniz já nem tinha que ter virado o ano como técnico do Vasco. Quem assiste aqui sabe muito bem a minha posição quanto ao Fernando Diniz, um treinador que está vivendo aí de clube em clube pelo trabalho que ele fez no Fluminense, pelo título da Libertadores. Ele só está no Vasco por isso. Só por isso que ele está no Vasco. E o único que acredita nesse trabalho furado do Fernando Diniz é o nosso presidente, né? Somente ele, né? Para piorar ainda, mais ainda a vida do Vasco, o presidente do clube é o único que acredita no trabalho desse treinador, né? É um absurdo, cara. Para mim, velho, é uma palhaçada, cara. É uma palhaçada mesmo com o torcedor. O torcedor quem mais sofre, cara. Sinceramente, velho. A galera do Rio aí, mano, não vai mais São Januário, não, cara. Deixa lá público zero. Eu sei que nunca vai dar público zero, mas deixa lá uns 1.000 torcedor apenas por jogo, para eles sentirem no bolso a gravidade do que eles estão fazendo com o Vasco, entendeu? Mas falando agora da parte individual aí dos jogadores, cara, ontem o Vasco começou o jogo tomando uma pressão danada do Bahia e a proposta era clara, jogar no erro do adversário. O Vasco tentou muitas vezes chegar no ataque, sempre com erros de saída do Bahia, sempre com erros de passe, assim que o Vasco conseguiu ter jogadas na partida de ontem, ameaçar o gol do Ronaldo, né? Foi somente assim que o Vasco tentou fazer alguma coisa, né? Aí o que acontece? O Vasco vai com tudo para frente, só que o time não tem uma boa recomposição. O Vasco sofreu demais os contragolpes com o Bahia, o Vasco sofreu demais uma pressão. O Bahia é um time que está muito mais encaixado. Você olha o time do Bahia, não é um time superior ao do Vasco, mas é um time bem treinado, tem um treinador de verdade à beira do gramado que faz o time jogar. E você olha peça por peça, o Bahia não é superior ao Vasco, é um time inferior ao Vasco. Mas o Vasco, por não ter treinador, não ter comando na diretoria, o Vasco segue aí sendo inferior a muitos clubes. A gente viu o que o Vasco fez com a Chapecoense, né? Ridículo aquele jogo contra a Chapecoense. E esse jogo aí contra o Bahia tentando impor o que eles fazem na Fonte Nova, conseguiu fazer isso em São Januário. Rapidamente chegaram aí no primeiro gol. O jogo parecia que ia ser uma goleada pro Bahia, cara. Teve um momento no primeiro tempo que só o Bahia tocava na bola. O Bahia tava botando o Vasco na roda, cara. Tipo, bobinho, tá ligado? E o Vasco não conseguia se impor, não conseguia roubar a bola do Bahia. E quando tentava chegar, como eu disse, era somente em erros dos jogadores do clube baiano. Assim que o Vasco tentou ameaçar o gol do Ronaldo, o Vasco não teve organização. O Vasco teve um pouco mais no primeiro tempo, mas no segundo tempo, meu amigo, foi um bando. Me lembrou muito aquele jogo que a gente perdeu para o São Paulo, onde o Diniz partiu para o desespero, começou a empilhar atacantes. Sempre quando eu vejo o GB entrar, aí eu já percebo que o Diniz partiu para o desespero. E assim, mano, foi desse jeito no jogo ontem.
Segundo tempo não existiu, cara. Não existiu o segundo tempo. Começou a entrar GB, entrou o Spinelli, fez a sua estreia, entrou também o Marino, ele tirou o Thiago Mendes, só manteve o Barros ali como volante e o Coutinho como segundo volante, hora até fazia como zagueiro, o Robert Renan jogando como ponta esquerda, como camisa 10 e o Coutinho lá na zaga, viu? Teve um momento bizarro que eu vi isso, eu ri, mandei uma mensagem pro meu amigo na mesma hora, falei, olha lá, cara, o Diniz colocou o Coutinho na zaga e o Robert Renan de 10. Inacreditável, né? Inacreditável. E falar o quê, né? Lógico que o Vasco ia perder o jogo, né? Um esquema desse daí que nem existe, né, cara? Nem no videogame a gente coloca o Coutinho na zaga e o Diniz faz isso dentro de campo, né? Com certeza uma palhaçada com nós torcedores e o resultado tá aí, né? Tá aí sempre os resultados. Vai perder por Volta Redonda no final de semana e na semana que vem capaz de levar de volta aí o 6-0 que o Santos tomou no ano passado. E o Santos aí devolvendo a humilhante goleada que eles sofreram do Vasco, né? Porque esse time do Vasco aí, meu amigo, qualquer um é capaz de vencer. Com certeza, muito preocupante. Eu estou muito preocupado com esse cenário atual do Vasco. A gente dá uma zoada aqui, porque é rir para não chorar, porque infelizmente hoje o cenário é para o Vasco cair de divisão. Hoje o Vasco é o pior time da Série A do Campeonato Brasileiro, é o pior time dentre os times da Série A e Série B, porque eu acho que hoje o time de Série B ganha do Vasco. Com certeza, um time que não conseguiu ganhar do Madureira em casa, em São Januário, vai ganhar de algum time da Série B? Não vai, né? Ganhou do time sub-20 do Botafogo com um jogador a mais, hein? Sempre bom deixar claro isso. O Diniz gosta muito de falar. A gente se impôs contra o Botafogo. A gente mostrou futebol. A gente precisava ganhar o jogo e ganhamos do Botafogo. Mas não era o Botafogo, meu amigo. Era o sub-20 do Botafogo com um ou outro jogador ali do time principal ou reserva do Botafogo. É um absurdo, hein, do treinador se apegar a um resultado daquele, né? Mas, infelizmente, o Vasco está na mão do Diniz, vai continuar na mão do Diniz, o Pedrinho não tem coragem de mandar esse treinador embora, e se brincar, o Diniz pode até mesmo entregar o seu cargo aí para a diretoria não aceitar. Você é meu treinador, você tem contrato vitalício com o Vasco, né? Acho que é bem por aí que está funcionando as coisas lá no nosso clube. Pessoal, é isso aí, desabafo, não aguento mais, fora Diniz, fora Pedrinho, o Pedrinho também tem culpa dessa porra toda aí, dessa merda que tá acontecendo no Vasco, hein? Tamo junto, é nóis.